Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, consultamos aqui o livro, uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, que se trata de Caminho, Verdade e Vida. E o Espírito Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, ele então passa para nós uma mensagem muito interessante e, como as demais, muito fecunda. Como pedes? Que foi uma pergunta de Jesus. Como pedes? Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Essa frase de Jesus, essa passagem do Cristo de Deus, está no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo é 24. Como pedes? Mas antes, abrimos um ligeiro parêntese para informar as criaturas enceretadas que o médium Chico Xavier, ao voltar para o mundo espiritual, já faz uns 15 anos, mais ou menos, ele deixou uma obra de 475 livros psicografados, ditados pelos espíritos. E Divaldo Pereira Franco, que é também um dos grandes apóstolos do Espiritismo, os dois maiores, fora Allan Kardec, foram Chico Xavier e agora o Divaldo Pereira Franco, sem se falar nos apóstolos da época em que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, o Gabriel Delane, o Léon Denis e o Camille Flammarion. Esses, e também um dos apóstolos do Espiritismo que cuidou da parte religiosa, João Batista Rustem, que Allan Kardec recomenda que os espíritas sérios devem estudar, consultar e tirar bom proveito das obras ou dos evangelhos do Senhor Rustem. Isso é o que está escrito nas revistas espíritas por Allan Kardec. E de maneira que gostaríamos de dizer, que nesse ligeiro preâmbulo, que só Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco deixaram mais de 700 obras psicografadas pelos espíritos, escritas, ditadas pelos espíritos e psicografadas por esses dois médiuns. Chico Xavier, do outro lado, e Divaldo ainda continua conosco, com 94 anos de idade e ainda trabalhando. E ainda servindo a causa do Espiritismo, que tem a missão, o Espiritismo, de moralizar a raça humana, a humanidade. Essa é a missão do Espiritismo. E fechando o pequeno parênteses, voltamos aqui à mensagem, que é curta, e voltamos a até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. João capítulo 16, versículo 24. O gozo a que Jesus se refere, dando essa explicação, é o gozo todo moral, todo espiritual, em consequência das boas ações, em consequência da prática do bem,
Toda vez que praticamos o bem, nos sentimos bem espiritualmente falando, gozamos espiritualmente falando, moralmente falando, porque é uma decorrência da prática do bem, das boas ações. E inicia aqui o Espírito Emmanuel na sua sabedoria. E ele diz: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Por que se encontram essas criaturas desencantadas? Muitos corações permanecem no desalento, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome, quer dizer, nas provações, nas expiações, nos problemas de uma forma geral, que o ser humano passa aqui na Terra, devemos recorrer às orações, às preces, a Deus, aos bons espíritos e ao Cristo. E com relação às criaturas que gostam do catolicismo e do protestantismo ou de outra igreja baseada no cristianismo, pode fazer suas orações, suas rezas, seus pedidos aos seus santos, que são todos espíritos, não são de matéria, aos seus santos de sua devoção, a fim de receber a proteção dos poderes maiores da espiritualidade, do mundo espiritual. Todos são espíritos. Ninguém está pedindo ao material. Quando oramos ou rezamos fazendo preces aos espíritos, aos santos, aos anjos da nossa devoção, estamos fazendo pedido aos espíritos. Só que eles são mais luminosos, mais elevados. E é a eles que nós devemos recorrer, e principalmente ao Cristo e a Deus. Aí continua o Espírito Emmanuel em sua mensagem. Por isso mesmo a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de sua rogativa ao Supremo Senhor. Deve interrogar a si mesmo: o que é que eu peço pela prece? O que é que eu estou pedindo pela prece? O que eu estou pedindo não vai me prejudicar? É um pedido inconsequente? Consultar a consciência, que ela vai responder ao Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Ora, diz aqui Emmanuel, estará suplicando o crente, estará ele suplicando, pedindo pela oração, pela reza, pela prece, em nome do Cristo ou em nome das vaidades do mundo, pedindo coisas inconsequentes, inconvenientes, mascaradas de vaidades. Reclamar em virtude dos caprichos, dos orgulhos, que obscurece os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração, de espírito, para que nos seja concedido o necessário pela oração, pela prece. O que pedis? Vamos consultar a consciência. O que estamos pedindo vai nos construir ou nos prejudicar? Ou é pedido vaidoso, de vaidade, oco, vazio? É isso que o Espírito quer dizer. Aí ele vai encerrar a mensagem. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. E diz mais ele, observa a substância
de tuas preces, dos teus pedidos. Prece, oração, é pedir, é solicitar os poderes superiores do bem. E quando nós temos merecimento, e esse merecimento bem casado com a necessidade verdadeira que está acima de tudo, receberemos. É isto que Jesus diz. Aí pergunta, como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de sua rogativa. Quer dizer, quando pedirmos, devemos pedir com sentimento, com necessidade espiritual e receberemos. E não pedir com infantilidade, pedir dentro da vaidade, pedir, os nossos pedidos não são substanciosos, aí muitos pedidos Deus não nos concede, nem o Cristo e nem os santos da devoção das criaturas devotas. Por quê? Porque aquele pedido pode nos prejudicar. É isso que o Espiritismo nos ensina e é isso que o Espírito Emmanuel está nos mostrando. Mas Deus atende às boas preces. Nós, em programa anterior, citamos um caso que se deu na Itália de um jovem seminarista da Igreja Católica que ele pegou um trem errado. E no meio do caminho, quando ele percebeu que tinha pegado o trem errado e ele precisava chegar no horário para onde ele ia, ele se desesperou. Mas como um bom católico, um bom cristão, ele se lembrou da prece, da oração, dos pedidos. E então ele se ajoelha e faz uma prece à Virgem Maria. Menos ele termina a prece e o trem começa a parar. E parou justamente na estação que ele nem esperava. Era aquela do destino dele. E de maneira que quando ele pergunta ao maquinista por que aquilo foi uma surpresa, por que o maquinista parou de repente? Por quê? Aí o maquinista respondeu que viu na frente dele uma madre vestida de branco e mais duas senhoras também vestidas de branco, dando com a mão para o trem parar. E ele então, pensando que se tratava de pessoas materiais, mas eram espirituais, ele parou o trem, justamente no local onde o rapaz precisava chegar. E o rapaz então, na sua fé católica, ele então diz, recebi um milagre da Virgem Maria. Ora, para ele foi um milagre, porque dentro da crença dele católica, mas para nós os espíritas foi um fenômeno muito natural, ocorrido pela prece. Ele foi atendido, não é? E os espíritos apareceram ao maquinista. Então é uma aparição de 3 espíritos, 2 senhoras desencarnadas e outra desencarnada que era a madre. Não passa de aparição dos espíritos, ao invés de um milagre, coisa natural, que ele atendeu o pedido. E assim nós encerramos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, refletindo sobre essa pequena mensagem. E a palavra é do Cristo. Como pedes? O que é que nós estamos pedindo? Não é? Até agora, ele disse aos apóstolos, nada pediste em meu nome, pedi e receberei, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João capítulo 16, versículo 24. Muita paz para todos e que seja uma reflexão para todos nós.